Você é chamado, porque você é separado das coisas do mundo. Santa é a tua família, porque a tua família decidiu viver uma forma diferente da que o mundo vive. E nós estamos aqui para celebrar, em memória do Senhor Jesus, a Santa Ceia, até que Ele venha. Então, se você puder, ao amigo que está ao seu lado, ao irmão que está ao seu lado, você cumprimenta ele e diz: Deus te abençoe. E você pode se assentar em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Pode cumprimentar e pode dizer: Deus te abençoe. Enquanto isso, nós vamos orar pelas crianças, pedindo as bênçãos sobre cada uma das crianças. Aleluia, Jesus. O irmão Alexandre vai colocar as mãos sobre as crianças. Aleluia, Jesus. Senhor meu Deus, nós abençoamos as crianças, ó Pai. Nós abençoamos, ó Pai, o fruto do nosso amor, Pai. Nós abençoamos, ó Pai, aquelas flores, ó Senhor Jesus, mais lindas do Teu jardim, Pai. E nós te pedimos que elas tenham, Senhor Jesus, um culto abençoado, Pai, com os professores, com as professoras que estarão cuidando delas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, amém. Glórias a Deus. Meus irmãos, abram as vossas Bíblias no segundo livro de Samuel, capítulo de número 21. Abram as suas Bíblias, segundo livro de Samuel, no Antigo Testamento, capítulo de número 21. E eu quero pedir para que você tenha um pouquinho de paciência, para lermos o versículo de número 1 até mais ou menos o versículo de número 14. Enquanto as crianças estão saindo ali, estão indo para as suas salinhas, quero agradecer também ao Senhor Jesus, a equipe que nesta semana fez também essa nova parede. Eu falei que hoje o nosso culto é de inauguração de parede. E um pastor no Brasil começou falando comigo, ele disse: poxa, Emerson, que exemplo. Eu nunca pensei que alguém ficaria feliz em inaugurar uma parede. Eu falei: mas eu fico mesmo, glória a Deus. Ele falou: aqui no Brasil nós temos tanto, né? E as pessoas não dão mais importância às vezes para nada, para pequenos atos. E nós estamos terminando, ainda não terminamos as obras o pastor Leandro está fazendo ali a sala da dança, não é? Você que glorifica o nome do Senhor, vejam a ministração delas. Então elas têm um espaço para elas. Vamos terminar essa semana, se o Senhor permitir, amém? Estão todos, já se sentaram, já estão prontos? Alguns irmãos ainda estão de pé, podem ter a gentileza de sentar. Os que precisam ficar de pé, claro que ficam de pé. De 1 a 14, eu quero que você acompanhe uma história que muitos conhecem, mas talvez para alguns de vocês seja um texto novo. É a história de uma mulher chamada Rispa. É um nome diferente, mas ela vai ter um ato que tem a ver com a sua vida, de perseverança. Vai parecer estranha talvez a leitura, os seus atos, mas o que ela faz por amor. E se eu perguntasse o que você faria por amor a seus filhos, garanto que cada pai, cada mãe diria: eu faço qualquer coisa. Acompanhe a história. E houve em dias de Davi uma fome de 3 anos, de ano em ano, ou seja, continuou durante 3 anos. E Davi consultou ao Senhor, e o Senhor lhe disse: veja, depois de 3 anos de fome, Davi resolve perguntar: por que, Senhor, estamos passando fome? E o Senhor responde: é por causa de Saul e de sua casa sanguinária, porque matou os gibeonitas. Então chamou o rei Davi, chamou os gibeonitas e lhes falou: ora, os gibeonitas não eram dos filhos de Israel, mas do resto dos amorreus, e os filhos de Israel lhe tinham jurado um juramento que você faz. Nós por isso que não juramos. Se diz que vai fazer, faça. Eles tinham jurado, porém Saul procurou feri-los no seu zelo pelos filhos de Israel e de Judá. Quer dizer que o rei Saul matou gente que eles tinham jurado não matar. Disse, pois, Davi aos gibeonitas: que quereis que eu vos faça?
E que satisfação vos darei, para que abençoeis a herança do Senhor? A herança do Senhor era Israel à época. Então os gibeonitas lhe disseram: não é por prata nem ouro que temos questão com Saul e com sua casa, nem tampouco pretendemos matar pessoa alguma em Israel. E disse ele: que é, pois, que quereis que vos faça? E disseram ao rei: olha que coisa terrível que eles pediram: quanto ao homem que nos destruiu e procurou que fôssemos assolados, sem que pudéssemos subsistir em termo algum de Israel, termo quer dizer lugar, de seus filhos se nos deem 7 homens. Viram quanto eles pediram? 7 homens, para que os enforquemos ao Senhor. Você pode imaginar a cena? Queremos 7 homens para enforcar em Gibeá de Saul, o eleito do Senhor. E disse o rei Davi: eu os darei. 7 homens que não tinham culpa serão enforcados a seguir. Porém o rei poupou a Mefibosete. Você lembra da história de Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, por causa do juramento do Senhor que entre eles houvera entre Davi e Jonatas, filho de Saul. Porém tomou o rei os 2 filhos de Rispa, filha de Aiá, que tinha tido de Saul, a saber, a Armone e a Mefibosete. Aí um outro Mefibosete. Como também os 5 filhos da irmã de Mical, filha de Saul, que tivera de Adriel, filho de Barzilai, Meolatita. E os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. E caíram estes 7 juntamente, e foram mortos nos dias da cega, nos dias primeiros, no princípio da cega das cevadas. Cega quer dizer colheita, colheita da cevada. O que você faria se os teus 2 filhos tivessem sido enforcados? E agora? Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de cilício. Você entende que eles pegaram um pano de saco? Depende a tua tradução. Estendeu-lhe sobre uma penha, sobre uma rocha, sobre uma pedra, desde o princípio da cega até que destilou água a eles do céu. Você entende? É desde o princípio da colheita até que viesse uma próxima colheita. Portanto, ela ficou provavelmente 6 meses. Guardem este número. E não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Vocês entendem o que essa mãe está fazendo? Ela pegou o corpo dos filhos enforcados, colocou sobre um pano, sobre uma penha, sobre uma rocha, e ficou 6 meses olhando os filhos apodrecendo. Quando vinham os animais para comer, ela os enxotava. Quando vinham as aves do céu, ela os enxotava. 6 meses, os filhos apodrecendo, dia após dia. Você pode imaginar o cheiro? Você pode imaginar o amor de uma mãe, o amor de um pai, o amor de você que tem pelo seu pai, pela sua mãe, vendo 2 cadáveres e você não falar uma palavra. E foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul. Você acredita que o rei Saul, ainda os ossos dele não tinham sido enterrados? E os ossos de Jonatas também ainda não tinham sido enterrados adequadamente, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram da rua de Bet-Seã, onde os filisteus os tinham pendurado, quando os filisteus feriram a Saul em Gilboa. E fez subir dali os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Você entende que a mãe esperou 6 meses, com os corpos ali apodrecendo, para esperar um enterro digno. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatã, seu filho, na terra de Benjamim, em Zela, na sepultura de Quis, seu pai, e fizeram tudo o que o rei ordenara. E depois disso, depois que eles enterraram os ossos, depois do enforcamento, o apodrecimento, a espera, um enterro digno, depois disso, Deus se aplacou para com a terra, ou seja, a fome terminou. Agora eu quero te convidar para ir para um segundo pequeno texto,
1 Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, que é o oficial da nossa leitura de Santa Ceia, versículos 23 a 26. Uma mãe ficou 6 meses espantando os animais e as aves, 6 meses, até seus filhos serem devidamente enterrados. O que isso tem a ver com a Santa Ceia? Tem tudo. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, peguem o pão, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Jesus está dizendo quanto tempo tem que fazer? Ele diz assim: fazei em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes, você entende o tempo? Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Até que venha. Irmãos, a Santa Ceia do Senhor que nós já colocamos aqui, não é apenas a memória do sofrimento de Cristo, mas é a celebração da perseverança do amor para com Deus. Eu quero que você não esqueça para este culto de Santa Ceia a palavra perseverança. Deus fez 4 ou 5 alianças com o homem, depende da sua visão teológica. Deus fez aliança com Adão, Deus fez aliança com Abraão, Deus fez aliança com Noé, Deus fez aliança com Moisés. Alguns dizem fez aliança com a casa de Davi, com Davi, portanto. Mas a 5ª aliança, me permita dizer, é a aliança que o Senhor Jesus fez com os homens e disse: este cálice é o cálice da nova e eterna aliança. As outras eram transitórias, esta, a aliança da Santa Ceia, é eterna. E é interessante, porque no Getsêmani, quando Jesus chora sangue, desesperado, Jesus permanece, assim como Rispa. Quando Jesus está desesperado, ele fica em silêncio. Quando os acusadores chegam, quando no sinédrio o acusam, ele fica em silêncio, assim como Rispa. Na cruz, Jesus persevera. Jesus na cruz vai até o fim. E Rispa, trazendo agora para o texto desta manhã, séculos antes, ela vai nos oferecer um retrato humano, agora não de Jesus, mas um retrato humano de perseverança, 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 permanecer quando tudo convidava ela para desistir. Quando tudo convidava ela para desistir, ela permaneceu. Irmãos portugueses, que trágico o que aconteceu, o que está acontecendo em Portugal. Que trágico. Mas que lindo ver a perseverança do povo português. Caiu, estão reconstruindo de novo. As plantações terminaram, vão começar a fazer tudo de novo. Isto chama-se perseverar. Você que é estrangeiro aqui em Portugal, não importa se brasileiro, se angolano, se venezuelano, o quanto você consegue perseverar? O quanto você consegue dizer: eu fico neste país até o Senhor cumprir o propósito que Ele tem para a minha vida? É interessante porque aqui está Rispa. Rispa, como nós lemos, concubina do rei, que durante o reinado de Davi houve uma fome de 3 anos, nós ouvimos isso. Davi busca a voz do Senhor e o Senhor diz: é por causa do que fizeram com os gibeonitas. Os gibeonitas dizem: queremos 7 para enforcar. 7 são enforcados, que eram da descendência de Saul, da casa de Saul. Depois, 2 são especiais, os filhos de Rispa. Eles são colocados então sobre uma penha. Você já sabe que ela fica mais ou menos durante 6 meses. E eu não sei se você percebeu, mas
não foram ouvidas as reclamações dela. Você viu ela falar com Davi? Você viu ela pôr a culpa em alguém? Você viu ela acusar Deus da situação? Ela não fez isso. À época, irmãos, sepultar alguém era sinônimo de honra. Sepultar filhos descendentes de um rei era uma necessidade, e aqueles cadáveres estavam ali para humilhação da casa de Saul. Era um costume da época. Então, você vê a perseverança da Rispa, uma perseverança silenciosa, chegando aos ouvidos de Davi. Tem uma mulher que fez isso, que fez isso, que fez aquilo, e ele diz: então eu vou dar um sepultamento digno. E aí com isso ele lembra também Saul e Jonatas. Os seus ossos não tinham sido enterrados dignamente. E finalmente, depois disso, Deus vai ouvir as súplicas. Deus vai mudar o destino de Israel, e a fome vai terminar. Essa história, eu queria começar a pregar sobre isso, vai revelar que a perseverança da Rispa, a perseverança sua, como a de Rispa, não passam despercebidos perante Deus. A tua insistência em acertar, a tua insistência em fazer o que agrada ao Senhor, não passa despercebido por Deus. E além disso, essa sua perseverança em fazer aquilo que agrada a Deus, pode abrir bênçãos para a coletividade. Você entende, mãe, que a tua perseverança está abrindo bênçãos para os teus filhos, para os teus netos? Você entende que há muitos séculos atrás pessoas deram a vida para que nós pudéssemos estar aqui hoje? Você entende que cristãos eram mortos nas arenas, mas perseveraram e morriam cantando hinos espirituais para que nós pudéssemos estar aqui, porque o Espírito Santo estava com eles? E é essa a ideia que eu quero trazer para você. Quando alguém permanece fiel, mesmo no silêncio, mesmo no sofrimento, Deus age no tempo certo. Quem está sendo fiel, diga amém. Por isso que o título desta pregação é permaneça, vírgula, até que o céu responda. Ah não, pastor, quem sou eu? O céu vai responder se quiser. O céu vai responder quando quiser. Deus responde quando quiser, do jeito que quiser. Agora você tem que permanecer. Você tem que perseverar. Quando tudo já foi perdido. O versículo de número 10. Está tudo perdido. Está tudo perdido. Olha o que Rispa vai fazer. O versículo 10, a parte A diz assim: então Rispa tomou um pano de saco e o estendeu sobre a rocha. Vocês viram o que ela está fazendo? Ela não permanece para evitar a morte dos filhos. A morte dos filhos já tinha acontecido. Ela não permaneceu para que os filhos ressuscitassem. Ela permaneceu, ela foi perseverante mesmo depois de perder alguma coisa. Ah, pastor, eu perdi meu emprego. Permaneça. Eu estou perdendo os meus filhos para o mundo. Permaneça. Eu acho que eu estou perdendo até minha fé. Permaneça. Eu estou perdendo minha vontade de ficar nessa terra. Permaneça. Deus vai te honrar. Aleluia. Perseverança, é isso que Rispa tinha. Não é insistir para mudar. Perseverança não é insistir para mudar o passado, mas é para honrar Deus no presente. A tua perseverança não muda o passado, mas honra a Deus neste momento presente. Mesmo ferido, mesmo que você esteja ferida, persevere. Não teve um Deus que te mandou para cá? Não teve um Deus que te mandou fazer isso e fazer aquilo? Ou você quer que Ele continue falando contigo todos os dias? Não, olha, lembra que eu te falei isso, lembra que eu te falei aquilo. Ele não vai fazer isso, Ele é Deus. Ele vai falar uma vez, presta atenção e faça. Vamos trazer para a Santa Ceia
A Santa Ceia não é celebração da ausência da dor, mas é a fidelidade de Cristo. O que nós vamos ver aqui, o que nós praticamos neste memorial, não é a ausência da dor, porque muitos participam da Santa Ceia com dor, mesmo com lágrimas. Muitos participam até com depressão. Mas o que nós celebramos é a fidelidade de Cristo, apesar da dor. Apesar da minha dor, eu vou participar hoje da Santa Ceia. E essa rispa, na parte B do versículo 10 ainda, ela está participando, mas permanecendo num lugar difícil. Você lembra? Sobre a rocha. Ela está sobre a rocha. A rocha não é um local fácil de ficar sentado, não é um lugar fácil de ficar deitado, não é um local confortável. Estar sobre a rocha é estar solitário. Ela escolhe permanecer onde dói. Quanta gente que você conhece que desiste por causa da dor? Quanta gente que você vai ver durante este tempo deixar de seguir os passos de Jesus porque ficou difícil, porque está doendo? Quantas vezes você vai ver pessoas que vão te dizer projetos, vão te falar de projetos extraordinários que tem para ajudar o povo, para ajudar as pessoas, mas 10 minutos depois desistiram porque está doendo. Essas pessoas nunca vão ser como rispa. Ela escolhe permanecer onde tem a dor. É lamentável dizer que teve gente que saiu do Brasil, eu espero que não seja o seu caso. Teve gente que saiu de Angola, teve gente que saiu mesmo de qualquer lugar, de qualquer sítio de Portugal, para fugir da dor. Eu tenho uma péssima notícia: a dor vem junto com você. Eu vou para a Europa porque na Europa não tem problema. Na Europa a minha vida vai ser diferente. Na Europa esses problemas que eu tenho nesse país serão diferentes. Pois saiba, os problemas vieram juntinho com você no voo da TAP ou da Latam, sei lá do que você veio, e eles se encontraram com os problemas de Portugal e se abraçaram. Por isso, meu irmão, minha irmã, permaneça onde está doendo. Permaneça e persevere neste lugar. Perseverar não é fugir do lugar onde Deus decidiu nos tratar. Perseverar não é fugir. Você precisa permanecer onde Deus decidiu te tratar. Pastor, eu estou numa empresa que eu entro, tem uma criatura que me persegue, por isso que eu vou sair do trabalho. Você quer saber? Provavelmente é Deus, com certeza é Deus. Ele quer que você seja uma carta viva, Ele quer que você abençoe essa pessoa, Ele quer que você cresça, Ele quer que você aprenda, e você vai dizer: eu vou perseverar, vou ficar nesse trabalho até essa pessoa me dar um abraço. Eu vou convidar para vir comer lá em casa, eu vou levar para a igreja, vou botar essa mulher em oração, esse homem em oração. Aí depois que resolveu tudo, aí você escolhe sair, escolhe ficar onde dói. Rispa fez isto. A cruz que Cristo carregou também não foi confortável. Você acha que era confortável? Cristo não carregou sua cruz sozinho. Houve um momento que ele estava tão fraco que Simão Cirineu carregou a cruz por ele. De quem você tem carregado a cruz? Deixa de ser mimado. Deixa de ser mimada. Olha para dentro de você hoje no culto de Santa Ceia. Se você não está carregando a cruz de ninguém, outros estão carregando a sua cruz. Seja homem, seja forte. Carrega a tua cruz como marido. Carrega a cruz da tua esposa quando ela não tiver mais forças. Carrega a cruz do teu filho quando ele não tiver forças. Quando ele não souber como carregar a cruz dele, ensina ele a carregar a cruz. Persevere, seja forte. Porque Jesus não permaneceu naquela cruz porque estava bom. Ele permaneceu nela por obediência. Obediência. Seja obediente ao Senhor. O Senhor está dizendo nesta manhã: por favor,
Entenda, o Senhor está te dizendo: persevere, não desista. Tem planos na sua vida. Por que você está querendo desistir? Por que você está planejando outro plano sem ter cumprido um primeiro? Veio para esta terra, tinha um plano, mudou plano 2, plano 3, plano 4, não cumpriu nenhum deles. Deus não se agrada disso. O tempo que rispa permanece é um tempo indefinido. Você entende que hoje você pode dizer, eu posso dizer, pelo texto disse que ficou 6 meses. Mas ela não sabia que ficaria 6 meses. Eu acho que eu não suportaria ficar 1 hora ao lado do cadáver dos meus 2 filhos, olhando. O que eu faria? Pastor, eu acho que eu me matava. Pois eu não sei. Mesmo sendo crente, eu não sei. Seria demais para a nossa cabeça. Mas não foi para rispa, porque ela ficou um tempo indefinido. Ela não teve garantias de que o rei Davi iria ouvir. Não teve garantias. Pastor, eu tenho um projeto na minha vida, eu não sei se vai dar certo, por isso que eu não faço. Você não tem garantias. As garantias humanas você não tem. Você tem a garantia do Senhor teu Deus. Por isso que é bom servir a Deus, porque se você serve a Deus, a garantia é Ele. Agora, se você serve aos homens, a garantia será aos homens, e os homens errarão contra você. Eles te apresentarão projetos que não vão dar certo, eles te apresentarão situações que não vão dar certo. Quando você chega aqui, você compra um carro, 500 euros. Você tem certeza que fez um grande negócio. A garantia sou eu, diz o vendedor do stand. O carro funde o motor, um carro de 500 euros. E depois você diz, oh Deus, por quê? É porque você comprou um carro de 500 euros. Eu não estou falando mal dos carros de 500 euros. Estou falando que provavelmente eles não serão tão bons quanto um carro de 10 mil, de 20 mil. Que Deus os abençoe. Pare de se estribar, pare de se segurar nos homens. Ou é a palavra de Deus que te sustenta, ou você não vai perseverar. Porque muitos vão fazer assim, passar por você e dizer, desiste, 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 volta, volta, acaba, para. Eu escrevi aqui que perseverança é você permanecer sem calendário. Você já imaginou uma vida sem calendário? Pastor, Deus tem uma chamada para mim. Ah, tem? Tem, mas é que eu sou muito velho para essa chamada. Não entendi. Não, é que Deus quer que eu seja pastor. Vou usar um exemplo. Mas é que eu já tenho 16 anos e eu ainda não sou pastor. Ou que eu tenho 36 anos e eu ainda não sou pastor. Fiel é aquele que prometeu. Aquele que prometeu, Deus te prometeu, Ele vai cumprir na tua vida, cabalmente. Os heróis da fé, em Hebreus capítulo de número 11, eles não viram o cumprimento das suas promessas que Deus fez, mas são promessas extraordinárias. Se Deus prometeu você ser próspero, o que é que você prefere? Ser você próspero ou ver o seu filho próspero? Eu sei como pai, meu filho próspero. Se Deus prometeu, talvez Ele está preparando você para as bases para o teu filho ser tão próspero. Talvez o ministério que o Senhor disse, eu tenho um ministério para ti, é para você preparar o seu filho, a sua filha, para o grande ministério que ela vai ter. Isso é um grande mistério, mas entenda, perseverar é permanecer sem calendário. Jesus disse, fazei isso até que o Senhor venha. Por isso que a ceia é um chamado à fidelidade. Se você vai tomar a Santa Ceia hoje, e tome, examine você a si mesmo, tome a Santa Ceia, pela fidelidade sua. Você tem sido fiel ao Senhor? É interessante que a rispa, ela permanece em silêncio. Isso me dói demais.
Porque nós somos de uma geração que reclama de tudo, que fala de tudo, que qualquer coisa faz comentário na internet. Nesta semana, uma música foi cancelada, graças a Deus. Quem é do mundo gospel ouviu uma música chamada Auê. Um disse isso, outro disse aquilo, outro disse aquilo. Você se ofendeu? Eu espero que não. Eu não me ofendo por um simples motivo. A igreja que eu sirvo, a igreja Assembleia de Deus, aqui, a igreja ICD, não toca essa música. Não faz parte dos nossos hinos congregacionais. Não sou pastor de quem escreveu a letra. Não sou pastor de quem cantou. Não sou pastor dos músicos. Portanto, eu me alegro ao ouvir o nosso grupo cantando. E se alguém falar, olha, cantaram aquela música, você dizer, pois é, você devia ouvir mais o ICD Music. Porque eles só cantam músicas que falam de Jesus. E falam músicas que passam por um crivo, que passam por um filtro. Sim, você fica triste dizendo, o que andam fazendo com o Evangelho? Mas só que hoje, irmãos, aparece mais. Antigamente aparecia menos. Simples assim. Antigamente não tinha um vídeo que de repente está em todo mundo. Tinha gente que ia cantar aqui com fita, cassete. É cassete que chama? E colocava lá para o homem do som, o rapaz do som já virava, já entrava outra música. E daí, não é outra, irmão, é outra, glória a Deus. Olha o inimigo que está fazendo. Não, era o sujeito que não sabia nem colocar lado A e lado B. Se isso fosse filmado, diriam mal da gente agora. Mas entendam, ela vai permanecer em silêncio. Ela não orou em voz alta. Você escutou no texto que ela orou? Não, nem escutei. Ela não orou em voz alta. Ela não confrontou o rei. Pastor Emerson, pastor, minha vida está... Pastor disse que ia melhorar, mas não melhora nada. É como eu que pago para ir no ginásio e não vou. Aí eu reclamo que eu pago para ir no ginásio. Fala, Deus, tá? Você entende que Rispa não discute com ninguém? Você não escuta essa mulher reclamando. Sabe por quê? O silêncio dela falou mais do que o discurso. Sabe você que quer que o seu marido mude? Você que quer que o seu filho mude, a sua mulher mude? O teu silêncio vai falar mais alto. Você é uma carta viva. Você quer que o teu filho ore mais? Que o teu filho veja você orando. Você quer que o seu filho também cante? Que você seja visto cantando. Você quer que o seu filho ajude na igreja? Que seja você visto ajudando a igreja. Sabe, tem orações que nós fazemos que não sobem pelos nossos lábios, mas tem orações que nós fazemos que sobem através dos nossos gestos, das nossas atitudes. Não adianta você dizer para o filho, filho, eu estou orando por você, filho. Eu estou orando para que você vire gente. Estou orando para que você pare de me incomodar. Estou orando porque senão eu... Olha, Senhor, não me dá força, porque se me der força eu te quebro. Mas me dá graça para eu te suportar. Não é assim. Você quer saber? Uma oração que funciona muito mais pela sua postura é quando seu filho passar ou estiver muito bravo, você diz assim, vem aqui meu filho. Dá um abraço e ora com ele. Ora com ela no ouvido e abençoa a vida do teu filho. Abençoa a vida da tua filha. Jesus na cruz, ele disse 7 frases. Se prega sobre isso. Numa das frases ele gritou: Eli, Eli, lama sabachthani. Onde é que tu estás, ó Pai? Onde é que tu estás? Porque o Senhor tinha virado o rosto para não ver aquele sofrimento tão terrível. Mas depois Jesus silenciou. Jesus falou só 7 frases durante aquelas horas de agonia, e ele confiou que o que ele estava fazendo era necessário. Ele confiou naquilo que ele estava a fazer. Você confia no que você está a fazer? Pastor, eu saio daqui e vou para a Espanha trabalhar. Eu trabalho em local que é úmido, eu trabalho em lugar que é frio, eu trabalho em lugar que é mal cheiroso, eu trabalho em lugar que me perseguem. A pergunta não é esta,
Eu não quero saber como você está. Eu quero saber se você confia no que você está a fazer. Você confia nos passos que você tem dado. Se você confia porque você tem falado com o Senhor. Você tem orado e tem dito: Senhor, eu devo estar neste lugar. Senhor, eu devo fazer isto que tu queres. Senhor, eu permaneço neste lugar. Porque a restauração, que foi o que aconteceu em Israel, só vem depois da fidelidade. A chuva só cai depois da perseverança. Deus me abençoa. Não te abençoa. Ele não te abençoa porque você não persevera, porque você é um menino, porque você é uma menina, você é uma rapariguinha. Você só quer, mas você não persevera em nada. O Senhor não abençoa esse tipo de gente. A perseverança, que é a palavra que eu mais vou repetir hoje, ela não é o fim das coisas, mas ela é o caminho para receber a graça. A perseverança é um caminho que te leva à vitória. Quem tem carro aqui que vale mais de 500 euros, diga amém. No começo da igreja, era só carro velho. Aí os brasileiros descobriram que dá para financiar em 10 anos. 10 anos é muita perseverança, meus irmãos. Quem comprou é porque persevera. Amém, amém, amém. E aí o que aconteceu? O pátio da igreja começou a ficar só com carro bom. E eu não tinha trocado o meu carro ainda. Eu estava perseverando lá no Flecha Missionária. O Flecha, ele me ajudou bastante. E um dia eu olhei, eu e o pastor Marcelino, era um encontro dos irmãos, e eu falei assim, ó, olha quanto carro bonito, será que é aqui mesmo? Que eu pensei, não é aqui o churrasco dos irmãos, né? Só tinha carrão, né? Ele falou, meu pastor, a gente não ora nada, porque só pau velho, só os nossos carros. Que era o Pulga Missionária, que hoje está em mãos do pastor Breno e da irmã Eli, não é? E o meu carro, vocês entendem? Sabe por quê você está sendo abençoado? Porque você está perseverando. Teve gente que chegou aqui com uma malinha, com 2 malinhas e passou no aeroporto. E hoje está vencendo. Porque se vai fazer uma mudança, já tem que chamar um caminhão. Tu chegasse ali, tu não tinha nada, tinha uma bolsa. Está reclamando o que agora? Deus se alegra na sua perseverança. A ceia, que é o que nós queremos fazer, que é o que nós queremos participar, mostra que o sofrimento não teve a última palavra. O sofrimento de Jesus não foi a última palavra. A morte não venceu. A fidelidade de Cristo abriu o caminho para a vida, para que todos vocês, para que todos nós tivéssemos vida e vida em abundância. O maior exemplo de perseverança não é de Rispa. De fato é um grande exemplo de uma mãe, mas é o exemplo do Senhor Jesus. A Rispa nos ensina que permanecer é um ato espiritual. Você não permanece fisicamente, você não consegue. Você permanece espiritualmente. Você permanece emocionalmente. Sabe por que tem tantos amigos seus fracos? Porque eles permanecem lá e não permanecem aqui. Tem gente que permanece lá no mundo. Ah, como era bom quando eu fumava. Ah, como era bom quando eu me embebedava. Ah, como era bom quando eu usava drogas. Ah, como era bom quando eu não era de Jesus. Você persevera aqui. Tem gente que vive, que saudade de lá, do país de onde vim. Ah, que saudade que eu tenho daquele lugar. Você acha que eu também não tenho saudade? Você acha que os irmãos não têm saudade? Que todo mundo não tem saudade? Os meus filhos vai fazer esse ano 7 anos que não voltam para o Brasil. 7 anos. Vocês acham que eles também não têm saudade? Mas a perseverança, meus irmãos, a perseverança está com quem está aqui. A derrota está com aqueles que vão para lá. Seja em qualquer situação, situação física mesmo. Sabe o teu casamento? Permaneça aqui. Não permaneça lá.
Porque tem gente que vive o casamento que está aqui, mas a cabeça está lá. Porque quando eu era solteiro, porque quando eu não estava, porque quando isso, quando aquilo. E não entende porque não é abençoado no casamento. Não é abençoado porque não persevera, porque não faz o que tem que ser feito, não cumpre o que tem que ser feito. A mesa do Senhor, nós somos então chamados para nós examinarmos o quanto nós temos permanecido, o quanto nós temos permanecido em comunhão com o Senhor, o quanto nós temos permanecido em honrar o corpo. Honrar o corpo é honrar a tua igreja, você entende? Você tem dado bom exemplo. A noiva somos nós, a noiva de Cristo. É um nome lindo para a igreja. A última coisa que as pessoas vão perguntar se você é da noiva, eles vão dizer se você é da ICD, se você é dessa ou daquela igreja, eles vão perguntar. Honre a igreja que você está. Honre a noiva que você participa. Eu quero fazer 3 perguntas para você, chegando ao final dessa palavra tão breve. Onde Deus está te chamando para permanecer? Eu vou repetir porque tem gente que não me ouviu, não prestou atenção. Onde Deus está te chamando para permanecer? É para permanecer no casamento? É para permanecer no trabalho? É para permanecer em Portugal? É para permanecer no ministério? É para permanecer nos teus sonhos? Onde? Eu quero que você pense e responda isso. O que você tem tentado abandonar antes da chuva? Que chuva é essa, pastor? A chuva, quando vem a bênção de rispa. Eu pergunto de novo. O que você tem tentado abandonar? Qual é o vício? Ou você acha que quando eu cumprimento você eu não sinto o cheiro de cigarro? Eu que fumei, 10, 15 anos da minha vida. Ou você acha que eu não sinto o cheiro da bebida? Eu que bebia compulsivamente e me embebedava antes de me converter. Ou você acha que eu não percebo, que você não coloca os olhos em mim e em ninguém, porque tem medo da verdade? Eu não sou Deus. Se eu, que sou apenas um pastor de uma igreja em Vale de Cambra, percebo isso em você, e você pode perceber isso em mim, o que você acha que o Espírito Santo não vê em você? Então a pergunta é: o que você tem tentado abandonar? Hoje é o dia de abandonar. É o dia sempre de abandonar, é hoje. Será que eu tenho honrado o sacrifício de Jesus Cristo diariamente? Você tem honrado o sacrifício de Jesus com fidelidade diária? As pessoas no emprego, no seu trabalho, na escola, onde você está, dizem: peraí, você é diferente. Você faz alguma coisa diferente. O que é que você é? Rispa permaneceu na rocha. Para nós a rocha é Cristo. Rispa guardou os corpos dos seus 2 filhos. Jesus entregou o seu próprio corpo. Rispa ficou à espera da chuva, ou seja, à espera da bênção. Jesus derramou o seu sangue. Rispa perseverou em silêncio. Jesus, naquele madeiro, diz: tetelestai, está consumado. O amor em forma humana, Jesus. Hoje, quando você recebeu o pão, quando você recebeu o cálice, permaneça na fé que te trouxe aqui, amém? Hoje, quando você recebeu o pão e você recebeu o cálice, permaneça na comunhão. Você pode dizer amém? Hoje, quando você receber o pão, quando você receber o cálice, permaneça na esperança. Você pode dizer amém? A mesa que está aqui é só para aqueles que permanecem.
só para aqueles que permanecem. Os que não permanecem não vão participar da mesa hoje. Os que não permanecem vão desdenhar da mesa. Os que não aceitam a disciplina do Senhor, nem a disciplina da igreja, não vão tomar a Santa Ceia. Os que não perseveram, sempre vão dar uma desculpa. Sempre vão dizer, o inferno são os outros, assim como o filósofo dizia. Mas a palavra de Deus diz, aquele que permanecer até o fim, será salvo. Aquele que permanecer até o fim, receberá uma coroa de glória. Quantos querem receber essa coroa de glória um dia? Amém? Quantos querem perseverar? Digam amém. Fiquem em pé em nome do Senhor Jesus. Esses momentos que antecedem a Santa Ceia são momentos por demais, a Bíblia também, pastor, são momentos por demais importantes. Eu quero convidar você a você permanecer, e eu quero convidar você a participar de uma oração muito especial. Nesta semana, no nosso culto, eu ensinei aos irmãos que nós temos tipos de oração. E ao ensinar que nós temos tipos de oração, uma oração nos chama atenção. É a oração de consagração, é a oração de entrega. E os pais e mães que são de mais tempo, e os irmãos aqui que são de mais tempo sabem que a pior oração que um pai faz, que a pior oração que um filho, que uma mãe faz, é uma oração de entrega do seu filho. Parece estranho dizer isso. É quando o seu filho está num caminho tão desastroso, tão perigoso, que você sabe que este filho em breve será morto. Será morto pelos traficantes, será morto pela polícia, porque o que ele faz está demais. Eu conheço pessoas que fizeram esta oração dizendo: Senhor, salva o meu filho e leva ele, porque eu consagro a minha família, eu consagro o meu filho a Ti. Mas ao mesmo tempo, uma oração de consagração é quando você ora e diz: Senhor, eu consagro a minha vida a Ti, eu consagro o que eu estou fazendo neste país a Ti, eu consagro o resto de tempo da minha vida que Tu vais me dar a Ti. Oração de consagração. Se você puder, feche os seus olhos agora. Eu quero te convidar a orar comigo. Uma oração de perdão pelos seus pecados e uma oração de consagração. Senhor meu Deus, como ministro do Evangelho, Pai, eu te apresento esta igreja e aqueles que nos acompanham, Senhor, pela internet, Pai, que também fazem parte desta igreja. E eu te peço, Pai, perdão, Senhor Jesus. Perdão pelos nossos atos, assim como já oramos na oração anterior. Perdão, Senhor Jesus, porque não falamos aos nossos filhos o que devíamos ter dito, porque não falamos aos pais o que devíamos ter dito, porque não falamos aos netos o que devia ser dito. Perdão, Pai, por não perseverarmos no ministério, Pai, quando dizemos que vamos fazer algo e irmos até o fim. Perdão, Senhor, porque no trabalho, Senhor, Tu nos deste alguém para ganhar para Jesus, e nós não perseveramos, ó Pai, desistimos. Perdão, Senhor, pelas vezes que nós pensamos em voltar, quando Tu nos manda caminhar. Perdão, Senhor, pelas vezes que Tu disseste, Senhor Jesus, permaneça, e nós dissemos: eu vou desistir. Mas também nós consagramos agora, Pai, a nossa vida, Pai, mais uma vez a Ti, Pai. Nós consagramos, ó Pai, a nossa família, os nossos filhos, a esposa, o marido. Nós consagramos a nossa casa a Ti, Pai. A nossa casa é Tua, Senhor. Nós consagramos o nosso ministério a Ti, Pai. Seja onde for, Pai,
nesta igreja ou em qualquer outra igreja que Tu nos manda ir, Pai. Seja aqui em Portugal, seja no país que Tu nos mandares, ó Pai. Nós consagramos o ministério que Tu nos deste, Pai. Senhor Deus, perdoados pelo Teu sangue precioso vertido na cruz. Perdoados estamos, ó Pai, dos nossos pecados. Nós vamos participar da ceia do Senhor com alegria, em nome de Jesus. Cante, adore o Senhor. Se tentaram matar os teus sonhos, Será que já fizeram isso? sufocando o teu coração. Já disseram para você parar? Lançaram você numa corda. Já tentaram te prender? E ferido, perdeu a visão. Já tentaram cegar a tua visão? Se tentaram matar os teus sonhos. Já tentaram tirar, arrancar o sonho mais lindo que Deus te deu? Teu coração se lançaram. Deus você tem uma palavra para você nesta manhã. e ferido, Seja fiel deu a até o fim. visão. Permaneça Não até o fim. desista, Não desista. Não pare. Os sonhos de Deus Não pare. jamais vão morrer. Deus, a seu tempo, vai te abençoar. Não desista, não pare de Deus te adorar. coloca por cabeça. Não pare de adorar. Deus não tem filhos preferidos. Levanta teus olhos. Jesus te ama. Deus restaura. 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 Restaura, Senhor. Restaura o sonho, Pai. Restaura. Restaura a vontade de viver. Restaura, Senhor. Cante. Receba. Receba em nome de Jesus a cura. Receba a unção. Unção de ousadia. Receba. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Se você perseverar, você ouvirá o céu atender o seu pedido. Recebe a unção. Unção de ousadia. Unção de conquista. Unção de multiplicação. Aleluia. E durante este tempo, você ouviu essa palavra. E eu vou perguntar, mesmo sendo um culto de Santa Ceia, tem alguém que está aqui conosco, que já esteve em outra igreja, por algum motivo, não sei, ou mesmo aqui na ICD, por algum motivo, não sei, se desviou dos caminhos do Senhor, e hoje, ouvindo essa palavra de perseverança, sentiu essa chama no coração dizendo: eu quero voltar para os caminhos do Senhor. Eu não vou ter vergonha. Eu não vou ter vergonha. Eu quero voltar para os caminhos do Senhor. E quero participar da Santa Ceia. Se você é uma dessas pessoas, eu quero pedir que você vença o medo, vença as correntes de Satanás, saia do seu lugar e venha voltar para o Senhor Jesus. Se tem alguém, enquanto nós adoramos o Senhor, você saia do lugar. Talvez você precise de alguém para vir junto com você. Pede para a pessoa ao seu lado. Diga para ela: vem comigo. Se você está ferido, o Senhor Jesus te cura. Volte para os caminhos do Senhor. Você está nos caminhos do Senhor? Você tem certeza disso? Aqui nós temos uma primeira irmã. Já temos uma pessoa que aceitou Jesus. Temos mais uma pessoa que volta para o Senhor Jesus. Você quer aceitar Jesus? Você quer viver esse extraordinário? Venha para frente. É hoje o dia. A perseverança. Meu Deus. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Deus! Mais uma vida para Jesus. Meu Deus! Joyce, vem cá com seu marido. Está aceitando Jesus. Mais uma alma para Jesus. Aleluia! 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 Almas para Jesus. Almas para Jesus. Gente que volta para Jesus. Deus abençoe. A perseverança te leva à bênção. A perseverança. Não desista. O Senhor tem o seu melhor. O Senhor vai te abençoar. Permaneça. Permaneça. Você pode aplaudir o santo nome de Jesus. Aleluia. Se você puder dar um abraço quem está do teu lado, dá um abraço em quem está do teu lado. Diga alguma coisa para ele. Diga: persevere. Está vendo, Pri? Persevere. Força. 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 Gosto quando os portugueses dizem força. Força. A força do Senhor Jesus nos mantém. A força do Senhor Jesus nos mantém. Se você já cumprimentou e disse força para alguém, se assenta no nome do Senhor Jesus. Aleluia. E durante esse mês que passou, famílias vieram falar conosco dizendo: pastor, nós queremos fazer parte como membros da igreja. E nós ficamos tão felizes. Nós ficamos felizes quando pessoas dizem: nós temos um projeto, nós temos uma vontade, nós queremos estar na casa do Senhor como membros. Por isso eu queria que ficasse em pé agora o irmão Erley Raimundo Costa. Onde é que está o irmão Erley? Já está servindo. O Erley chegou já servindo, glórias a Deus. A Andressa Reis, fique de pé. A Alice, a Bianca está na salinha, glórias a Deus. Também a irmã Jéssica Gonçalves de Araújo e o Eric Abel da Silva Santos, glórias a Deus. Nós queremos entregar para vocês agora uma lembrança desse momento em que vocês fazem parte dessa família. É uma caneca e um livreto com a programação toda da igreja. O nosso diácono Elinildo, a irmã Cláudia vão entregar para vocês. E também o irmão Alexandre e a irmã Giane vão entregar aí para vocês também. Glórias a Deus. O irmão Erley está lá junto com a irmã Andressa que está aqui. Na irmã Andressa já recebam. O povo quer aceitar esses irmãos, digam amém. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Obrigado aos irmãos, pode se assentar. E se você quer fazer parte da família ICD como membro, você fale comigo, fale com o pastor Breno durante esse nosso tempo. Os irmãos que aceitaram Jesus hoje vão ser discipulados, vão ser cuidados, tá bem? E eu quero dizer que Deus tem novidade para vocês, basta crerem. Às vezes é tanto tempo abanando o cadáver e dizendo: nunca vai chegar a minha hora, mas a hora do Senhor chega. Amém? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Vamos acompanhar agora com toda a reverência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo de número 23. Os irmãos que vão participar da Santa Ceia, os obreiros já se posicionam aqui. Glórias a Deus. Vamos fazer essa leitura. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim.
Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Isto é perseverança. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, por essa falta de entendimento, há entre vós, na ICD, com certeza, muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Nós vamos agora orar. O que você tem agora, o pão e o cálice, é um símbolo. O pão não vai se tornar o corpo de Cristo, ele é o símbolo. O suco de uva não vai se transformar no corpo de Jesus. É um símbolo. Ele é um símbolo. Ele não tem espiritualidade se não houver Jesus. A sua espiritualidade não está no pão, não está no suco, está em você entender o sacrifício vivo de Jesus. Amém? Então nós vamos orar agora pelos elementos. Oremos. Pai, estou nesse momento segurando essa bandeja, Pai, com esse pão representando o Teu corpo. Peço, Senhor, que nos abençoe a cada dia mais e permaneça em nossa vida, assim como nós permanecemos na Tua presença, Senhor. Eu que eu lhe peço e agradeço em nome de Jesus. Querido, nós te apresentamos o suco da uva, Deus, que representa o símbolo da nova aliança de Cristo, derramado pela nossa salvação. Pai, que nessa manhã ao participarmos, ó Deus, sejamos fortalecidos na fé, por amor do Teu nome. Amém. Irmãos que nos visitam, você pode e deve tomar a Santa Ceia. Irmãos que não se batizaram ainda, busquem o batismo, desçam as águas para poder participar do batismo e da ceia. Irmãos que estão em disciplina, aqueles que hoje voltam, saíram da disciplina, entenderam o tempo do Senhor, hoje têm a alegria de participarem de novo do corpo e do sangue de Jesus. Os irmãos que ainda estão em disciplina permanecerão, e que Deus os console também neste momento. Quem vai tomar a Santa Ceia, fique em pé em nome do Senhor Jesus. Receba o cálice e o pão e aguarde para todos nós tomarmos como família ICD a Santa Ceia do Senhor. Teu sangue leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz, fala de tua justiça pela minha vida. Jesus, esse é o teu sangue. Vamos cantar juntos tua cruz mostra-te Do amor do Pai, que prepara para nós um caminho para Ele, onde eu posso me achegar somente pelo sangue. Obrigado, Jesus. Diga que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus, que
Suas mãos, vamos, diga: eu sou livre. Eu sou livre, Senhor. Eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Somente a igreja, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue De Jesus. Alvo mais que a neve. Cante. Você lembra disso? Da igrejinha que você servia? Da grande igreja que você servia? O Senhor soprou e o tempo passou. E você perseverou. E hoje você está aqui. Participando deste memorial. Participando do corpo e do sangue de Jesus. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. O sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Se nesse sangue O lavado, sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Mais alvo que a neve serei. E tendo dado graças, o partiu e disse: comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Se você puder, abra essa tampinha. Há um pão. Pegue este pão em suas mãos, se você puder. Comam do pão, que simboliza o corpo do Senhor Jesus. Se você puder agora, gire. Você vai girar e facilmente você vai conseguir abrir com o suco de uva que está aqui, que simboliza o sangue de Jesus derramado naquele madeiro para a remissão dos nossos pecados. Este cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebamos em memória dele. Eu sou livre. Se você quiser orar agora, quiser orar de joelhos, quiser orar de pé, Sou livre. mas faça uma oração agradecendo
por mais uma santa ceia. Mais uma santa ceia. A perseverança. Não desista. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus te protegeu até hoje. Você é livre pelo sangue de Jesus. Nada além do sangue, nada além do sangue. Cravos nas mãos, a coroa de espinhos, Eu sou livre. aquele corpo lacerado, para que você tivesse liberdade. Faça valer essa liberdade. O sangue de Jesus te comprou, e por isso tu és livre. O sangue de Jesus. Aleluia, Jesus. Se assenta agora no santo nome de Jesus. O pastor Geraldo Lira estará agora dando sequência a esse santo culto de Santa Ceia. Minhas irmãs, meus irmãos, a paz do Senhor. Perseverança é a palavra-chave para este momento. Quero convidar o povo de Deus para abrir a Bíblia Sagrada no livro do Êxodo, no capítulo 10. Versículos 24, 25, 26. Esses 3 versículos. Livro do Êxodo, capítulo 10, versículos 24, 25 e 26. E diz assim a palavra de Deus. Vou acompanhar aqui também pelo telão. Então Faraó chamou a Moisés e disse: Ide, servi ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas e vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Moisés, porém, disse: Tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. E também o nosso gado há de ir conosco, nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Amém? Eu creio que toda a igreja entende perfeitamente o que esses 3 versículos enfatizam. Se nós ouvimos uma mensagem da parte de Deus por ocasião desta ceia do Senhor sobre persistência, sobre perseverança, nós precisamos entender que o nosso propósito como servos e servas de Deus neste mundo, até que Jesus venha, é nós o servirmos de todo o nosso coração. E este servir a Deus deve ser pleno, não é uma coisa parcial.
Deus não precisa ser servido parcialmente. Deus só aceita ser servido plenamente, na totalidade. E quando nós lemos esses versículos, nós vamos entender que eles estão dentro de um contexto histórico. Quando o povo de Israel estava lá no Egito, até receber a boa notícia de que sairia de lá e serviria a Deus em um outro lugar, em uma terra muito abençoada. Israel saiu do Egito, mas aconteceu todo um processo para que isso acontecesse, ao ponto de Deus ter que enviar 10 pragas que feriram todo o Egito. E quando Deus já estava próximo a tirar Israel daquela escravidão de 430 anos, Deus usou Moisés para falar com Faraó. E Faraó, com o coração endurecido, prometia uma coisa e não fazia. Dizia que ia deixar o povo de Israel ir, mas sempre colocava condições. Até que numa das vezes, na conversa entre Moisés e Faraó, Faraó disse: Moisés, eu vou deixar Israel ir, mas é assim, Israel vai, pode levar as crianças, mas o gado de Israel vai ficar aqui. Ou seja, os bens de Israel vão ficar aqui no Egito. Aí vocês vão adorar a Deus. Foi quando Moisés disse a Faraó: pois nós vamos servir ao nosso Deus em uma outra localidade, em uma outra terra, mas nós vamos oferecer ao nosso Deus sacrifícios e holocaustos que estão aqui no Egito e que nós levaremos conosco. Não vamos deixar nenhuma unha. Tudo o que é nosso, nós vamos levar conosco, porque de tudo isto nós vamos tirar o que nós vamos oferecer ao nosso Deus. Eu quero convidar e conclamar a ICD. Sirva a Deus com inteireza, sirva a Deus na totalidade, sirva a Deus plenamente. Tem muita gente, aqui eu termino, que está na igreja, nesta ou em qualquer outra, e em qualquer tempo, que participa dos cultos, lê Bíblia, ouve mensagens como a mensagem que nós ouvimos, ora, mas deixa faltar ainda muita coisa para servir a Deus. E uma das maiores dificuldades que muita gente tem é no que diz respeito à parte financeira. Tem pessoas dentro da igreja que não aceitam o assunto dízimo, são contra dízimo, falam mal de dízimo, combatem contra mensagens que abordam o assunto dízimo. E dízimo é coisa de Deus, dízimo é invenção de Deus. Dízimo não é criação da Assembleia de Deus, não é criação da ICD, não é invenção pastoral. Dízimo é coisa de Deus. Deus é quem inventou essa história de dízimo. E Deus, que é responsável pelo que diz, afirma: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento em minha casa. E depois, diz o Senhor, fazei prova de mim, se eu não vos abrir uma janela do céu, e mande sobre vós uma bênção tal, da qual vos advenha a maior abastança. E por causa de vós, eu mesmo, diz o Senhor, repreenderei o devorador.
O único demônio que a igreja não tem poder para expulsar, que nenhum pastor expulsa, que nenhum missionário expulsa, que nenhuma irmã consagrada do círculo da oração expulsa. O único demônio que só Deus consegue tratar com ele, só Deus tem poder para expulsar, é o devorador. Você pode gostar das pregações, mas os pregadores não podem expulsar o devorador, porque devorador só é expulso quando o dízimo, que é a 10ª parte, o dízimo do Senhor, é consagrado e é devolvido ou é entregue na casa de Deus. Amém? Então, não endureça o seu coração, sirva ao Senhor com alegria, oferte, faça como Moisés, diga para Faraó, que tipifica o diabo: Satanás, eu sirvo a Deus, meus filhos servem a Deus, minhas crianças estão na igreja, louvo a Deus, canto e oro. Só que tem uma coisa, Satanás: nenhuma unha de tudo que é meu vai ficar nas suas garras, vai ficar nas suas mãos. Tudo que Deus me deu, Satanás, não é para o seu domínio, mas é meu, para que daí eu sirva a Deus com o dízimo, com a oferta. Vou ajudar a obra missionária, vou dar minha oferta para a pintura da igreja, vou dar minha oferta para o piso da igreja, vou dar minha oferta para a cadeira na igreja, vou dar minha oferta para comprar instrumentos para a igreja. Satanás, o trabalho que eu tenho foi Deus que me deu, o dinheiro que eu ganho foi Deus quem me deu, o que eu calço, Deus que me deu, o que eu visto vem de Deus. Deus é quem me dá força, Deus é quem me dá saúde. Por isso eu trabalho, ganho dinheiro, produzo, tenho carro bom, ando de carro novo, viajo quando posso, vou fazer turismo, vou à Inglaterra, vou à França, vou à Bélgica. Quando estou na prova, mesmo assim, Satanás, mesmo quando eu não tenho dinheiro para pagar uma conta, eu não deixo de ser dizimista, não deixo de ofertar, porque nenhuma unha vai ficar com você, é para a glória do meu Deus. Amém? Fica em pé em nome de Jesus. Você vai poder entregar dízimo, ofertar através do NIF da igreja, do SPIN, do MBA, da transferência bancária. Tem a máquina também TPA, maquininha TPA, e aqui na frente a salva para você trazer em espécie. Eu quero que antes de você se movimentar para fazer o que vai fazer, feche os seus olhos, curva a sua cabeça, sirva a Deus, assuma o compromisso de fidelidade, de lealdade e de perseverança em ser um dizimista, porque tudo que você tem, Deus é quem tem dado a você. Seja dizimista, oferte, abra a sua mão, além de abrir o seu coração para a obra de Deus, e diga na sua fé, e diga no seu gesto, diga na sua atitude para o diabo: Satanás, com você não vai ficar nenhuma unha, não vai ficar nenhum cêntimo, não vai ficar nenhum centavo. Você vai dizer para Satanás: Satanás, o meu dinheiro não vai ser para o tabaco, não vai ser para o cigarro, não vai ser para a maconha, não vai ser para o crack, não vai ser para a cocaína, não vai ser para a cachaça, não vai ser para a bebida alcoólica, não vai ser para a prostituição, para o adultério, para a infidelidade. Mas Satanás, tudo que Deus me deu é de Deus e vai ser para a glória de Deus. Bendito e eterno Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus nós oramos, Senhor. Nós recebemos a mensagem, ouvimos a mensagem, o Teu Espírito Santo falou conosco, e nós somos um povo, ó Deus, perseverante, nós somos um povo que luta, nós somos um povo, ó Deus, que persiste em servir ao Senhor.
E agora chegou o momento em que o teu povo vai entregar o dízimo para a tua casa, vai entregar a sua oferta, vai render-se ao Senhor, oferecendo ao Senhor o seu melhor. E nós estamos na nossa oração dizendo ao Satanás, ao diabo, que com ele não vai ficar nem um cêntimo, não vai ficar nem um euro, não vai ficar nem uma unha, porque tudo que nós temos, ó Deus, o Senhor mesmo foi quem nos deu. Nós oramos em nome de Jesus. A igreja diz amém. Louve ao Senhor e abra a sua mão e o seu coração. Eu olho para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar. Meu Salvador